Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a presença do Senhor. Eu sei que eu já falei bastante aqui sobre a gente buscar a presença do Senhor e eu ainda vou falar mais sobre isso daqui em muitos outros episódios, mas hoje eu queria conversar um pouquinho sobre um aspecto diferente dessa presença. Eu andei ultimamente até compartilhando algumas questões com os mantenedores do Anagrama. Eu gravei um episódio exclusivo para eles sobre algumas coisas que eu ando vivendo com o Senhor e eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês também. Aliás, fica aqui o convite, se você quiser fazer parte desse grupo dos nossos mantenedores e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, é só falar comigo pelas redes sociais do Anagrama. Bom, então vamos lá. Novamente, né? Vocês já me viram falando aqui várias vezes sobre buscar a presença do Senhor, mas hoje eu queria trazer aqui o que eu tenho experimentado diariamente no último mês. A certeza da presença silenciosa de Deus. Existem alguns momentos das nossas vidas que são extremamente dolorosos e que nós não temos muito o que fazer para sair dessa situação, senão deixar o Senhor cuidar e pastorear do nosso coração enquanto a gente lida com a dor. E há alguns tipos de sofrimento que eles são causados por nós mesmos, mas há outros que nos acometem sem a gente ter qualquer tipo de responsabilidade ou culpa por aquilo. E, no entanto, a presença do Senhor, ela é acessível a nós em qualquer tipo de situação que nós estivermos passando. Nos últimos tempos, o Senhor me fez entender a sua presença silenciosa. Diante de um acontecimento extremamente doloroso na minha vida pessoal, em que eu só tinha força para chorar, todas as manhãs a primeira coisa que minha mente e meu coração se voltavam era a convicção de que o Senhor estava ali comigo. Talvez eu esteja experimentando o aspecto consolador do Senhor como nunca antes. Eu costumo meditar bastante naquele verso de Lamentações, em que Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nesses dias o Senhor tem me trazido à memória sua presença e amor imutáveis. Vocês sabem que eu sou bastante melancólica e chorona, então eu me identifico muito com Jeremias. E é muito bacana ver como o Senhor, sempre nos meus momentos de dificuldade, me traz Jeremias ou Lamentações, que é um livro escrito por Jeremias. O Senhor me traz à memória a história dele, a forma como ele se relacionava com o Senhor e as coisas que o Senhor dizia através dele. E ter esse versículo na cabeça, né, de se lembrar daquilo que nos dá esperança com frequência nos momentos de dificuldade, tem sido como que de onde eu tiro um certo fôlego, sabe? E como vocês bem sabem aqui, que eu exponho um pouco das minhas características aqui, porque afinal de contas estamos numa mesa, eu sou uma pessoa bastante medrosa. E por isso, desde criança, um dos meus versículos favoritos da Bíblia é o Salmo 23:4. E eu carrego ele comigo desde os meus medos infantis até hoje, em quase toda situação que eu sinto medo. Ele é aquele versículo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É muito bonito parar e perceber que não importa onde eu esteja, qual seja a circunstância da minha vida, ou até mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E analisando até mesmo nisso, né, de que é um verso que eu trago comigo desde os meus medos infantis até hoje, com situações mais sérias, o Senhor prossegue comigo, a sua presença prossegue fiel e imutável. E a parte final desse verso diz, né, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esses são instrumentos usados por pastores, né, que demonstram ali uma certa autoridade, e o cajado serve até mesmo, né, para trazer para perto as ovelhas. Então, por mais que nós estejamos andando em lugares ruins, em lugares hostis, isso seja de forma metafórica ou literal, o Senhor está conosco. E por mais que pareça a coisa mais óbvia do mundo dizer o que eu vou dizer, mas a presença de Deus é carregada de quem Ele é. Ou seja, quando nós estamos na presença do Senhor, tudo que Ele é está disponível para nós. E é interessante aqui fazendo essa análise, né, de que eu oro esse versículo desde que eu era criança, e eu lembro que eu orava esse versículo pedindo proteção do Senhor de situações que hoje eu olho e parecem pequenas, mas que para um coração de uma criança eram aterrorizantes, sabe? E o Senhor sempre se fez presente e sempre ofereceu aquilo que Ele é, seja o consolo, seja a força,
para enfrentar situações, seja daquela Ana Carolina pequenininha orando pelos seus medos, seja da Nana de hoje orando pelos seus medos atuais. Nós mudamos, os nossos medos podem ter mudado, mas o Senhor prossegue o mesmo. Muitas vezes a gente fica preso ou limitado a crer somente naquilo que a gente sente, mas diante das situações de dor, é na certeza e verdade sobre o Senhor que a gente deve depositar nossa confiança. Os nossos sentimentos não são confiáveis. A dor, inclusive, pode nos impedir de ver ou sentir o Senhor, mas a nossa fé não é baseada no que a gente vê ou sente. Ela é baseada na convicção de que o Senhor é bom e que a sua fidelidade vai até o fim sem vacilar. Eu falo muito de oração aqui, né? Mas quantas vezes nós, diante de alguma dor, não conseguimos nem dizer sequer alguma palavra para o Senhor, senão nos achegar na presença dele e só chorar. E é em momentos como esse que, por mais que nós estejamos rodeados de pessoas que nos amam e cuidam de nós, que o que verdadeiramente nos consola no nosso interior é a presença silenciosa e constante do Senhor. O Senhor tem me feito meditar muito nesses 2 versos que eu citei, né? O de Lamentações 3, que nos diz para trazer à memória o que nos dá esperança, e o do Salmo 23, que nos garante a presença do Senhor conosco. É interessante ver como um complementa o outro, né? Aquilo que me traz esperança é a certeza da presença de Deus, não baseada nos meus sentimentos, mas na verdade sobre quem Ele é. E eu tô aqui falando sobre uma presença silenciosa, porque é assim que eu tenho visto e experimentado o Senhor diante da dor. Quando eu abro os meus olhos pela manhã, eu sei que Ele tá aqui, sem necessidade alguma de Ele demonstrar isso de qualquer forma que seja sobrenatural. A certeza de que Ele tá do meu lado, em fidelidade eterna, é aquilo que me dá esperança. E essa certeza não é obtida por meio dos meus sentimentos, mas por meio da fé. Então, que esse episódio seja para lembrar a cada um de vocês que estão me ouvindo sobre o amor e presença constantes do Senhor. Tem uma canção que eu ando escutando bastante que diz que o amor do Senhor é como um poço que nunca vai secar. E vocês sabem que esse podcast aqui gosta um pouquinho da metáfora com poço, né? Então, independente do que a gente estiver passando, o amor do Senhor por nós não muda, não acaba. Eu tenho estudado bastante sobre o fim dos tempos e ver a constância e fidelidade de Deus para com Israel, mesmo a nação abandonando e esquecendo do Senhor várias vezes durante a história, me faz entender a beleza da imutabilidade do Senhor e me faz agradecer que o seu amor não depende de mim ou da minha condição. Tudo vem dele e é para ele. A sua fidelidade o glorifica. Bem, então é isso. Quando os tempos estiverem difíceis, lembrem-se que a presença silenciosa do Senhor está conosco. E essa é a nossa esperança, até o dia em que nós vamos estar com Ele pessoalmente, para todo sempre. E então nunca mais haverá dor, porque no trono Ele vai estar. É isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.